Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tenho um podcast diferente. Nesta semana eu não vou estar a entrevistar ninguém, vou apenas partilhar convosco quais é que foram algumas das principais lições que eu tirei dos 28 convidados que já tive aqui no podcast do What Drives You e alguns sneak peeks daquilo que vem aí durante estes próximos tempos de podcast, ok? Uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, como de costume, à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz formações dentro da área do desenvolvimento pessoal para empresas. Um obrigado à Geração S+, um projeto que tem como objetivo estimular um estilo de vida saudável, nos jovens, bem como ao Resves Cowork, um espaço de coworking em Campo de Ourique, que tem um ambiente incrível. Um obrigado também ao Zé Cigana pela música de entrada e vamos então fazer aqui este balanço em conjunto. Eu queria partilhar convosco que o primeiro episódio do podcast do podcast What Drives foi um episódio curtinho de eu explicar o porquê de ter começado a fazer este projeto, mas a realidade é que gostava de vos contar um bocadinho com mais detalhe a história e quais é que foram as principais aprendizagens que tive até agora. E eu confesso que eu já tinha tentado começar vários podcasts e a realidade é que nunca tinha ficado satisfeito com propriamente nenhum. E uma coisa que era comum é que a maior parte dos podcasts que eu tinha começado tinham como objetivo eu partilhar mensagens ou eu partilhar pensamentos, ok? Se fosse em conjunto, fosse a solo, os episódios que eu gravava eram sempre episódios de eu a dar conhecimento. E a realidade é que nunca fiquei muito satisfeito com eles, até ter havido um switch na minha cabeça, que foi, ok, em vez de me focar em mim, deixa-me focar noutras pessoas. Porque quando nós desviamos o foco para fora, de repente as coisas começam a acontecer. E desde então que tenho estado muito mais satisfeito com aquilo que temos estado a fazer no podcast. E essa foi uma das primeiras lições que o podcast me ensinou ainda antes de ter começado. Que é muitas das vezes quando nós nos focamos demasiado em nós, as coisas têm mais tensão, há mais resistência, ok? E é muito mais fácil quando nós conseguimos partilhar, entre aspas, o palco, partilhar a atenção e que vai muito de encontro a uma das ideias que curiosamente o Afonso, que foi o último episódio que saiu, partilhou, que foi a colaboração é chave. E essa é uma das ideias que eu tenho visto sido reforçada pelas várias pessoas com quem tenho entrevistado, ok? A ideia de que é muito importante tu teres o teu mindset independente e tu quereres ser independente e resiliente e teres todo o teu plano de ação a depender o máximo de ti possível. No entanto, é muito importante ter em conta que a colaboração é muito importante. E essa é uma das lições que eu tirei ao longo do podcast e que acredito que vocês também podem levar para o vosso dia-a-dia, que é esta questão de muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, ok? E podemos ter uma equipa. Seja para o que for, seja para um trabalho de grupo, seja para, eu quero perder peso, ok, encontra uma equipa que te ajude a fazer isso, ok? Eu quero escrever um livro, ok, encontra uma equipa que te ajude a fazer isso, encontra pessoas à tua volta, e muitas das vezes, e essa é uma das questões que eu às vezes também tenho, é ok, como é que chegamos a esta colaboração? Como é que eu chego às pessoas, como é que eu consigo falar com algumas pessoas? Eu tive, por exemplo, quando tive aqui o Tiago Santos Paiva, o produtor, houve algumas pessoas que me perguntaram: João, como é que conseguiste que o Tiago tivesse no teu podcast? Ou o Ricardo Marvão, a mesma coisa, como é que conseguiste que o Ricardo fosse no teu podcast? E a resposta não é uma resposta nada romântica, eu simplesmente limitei-me a perguntar se eles queriam. E muitas vezes nós pomos na cabeça esta ideia de que há pessoas que são muito difíceis e eu até queria criar algum tipo de ligação com estas pessoas, eu tenho alguém que me inspira e gostava de lhe fazer algumas perguntas, ou gostava de perceber o que é que eu podia fazer para elas, e pomos esta ideia na cabeça de que é muito difícil chegar a essas pessoas, quando na realidade não é, ok? Todos os convidados até agora, se não me engano, acho que todos, foram resultados de uma única mensagem, ok? Olha, pode ser? Ok, sim. E a partir daí combinarmos a entrevista, ok? Portanto, esta ideia de que a colaboração é muito importante, ok? Partilhar o palco, ter pessoas à tua volta, encontrares uma equipa, ao mesmo tempo é muito importante também perceberes que para recolher essa equipa, para recolher essas pessoas, para criares esse networking, não precisas fazer mil e uma coisas. Muitas vezes uma mensagem só
basta. Portanto, a colaboração-chave é esta primeira ideia que eu queria partilhar convosco. A segunda ideia que eu tenho percebido muito ao longo dos vários episódios é a importância de tu seres resiliente. Ok? A maior parte dos convidados, desde o Rafael ao Dino, sei lá, mesmo o próprio Ricardo Marvão mais uma vez, mas também a Mónica Menezes chegou a falar disso, a Joana Rita Souza também chegou a falar disso, esta ideia de conseguires ser resiliente, ou seja, aguentares com aquilo que a vida te dá. Porquê? Porque um dos traços comuns aos vários convidados é precisamente esta questão de a vida, todos os convidados que eu tive até agora, não é que a vida lhes tenha sorrido mais do que qualquer um de nós. A questão é, a maior parte deles tem a capacidade de, quando enfrentam dificuldades, ultrapassam-nas. Okay? Quando têm alguma dificuldade, ultrapassam-nos. Okay? E a questão aqui é ter esta resiliência, esta resistência e continuar focado e a apresentar o trabalho vezes e vezes sem conta até obter os melhores resultados. Uma das histórias que eu pessoalmente mais gosto nesse sentido é a história da Mónica Menezes, que quando dá por ela desempregada, a mãe desempregada também, em plena crise de 2008, e decide formar a World Cookies, a empresa das bolachas, que em conjunto com as palavras. E é um exemplo mais uma vez de resiliência, de flexibilidade. O Dino, quando quis começar o primeiro ginásio, mais uma vez exatamente a mesma coisa. Ele, ok, como é que eu vou fazer isto? Então escondia os pesos debaixo da cama, juntava as pessoas na garagem. Toda esta capacidade que nós temos de resiliência, eu acho que é uma das características fundamentais e um dos traços comuns às várias pessoas que eu tive no podcast. Ou seja, independentemente daquilo que a vida te atira, tu consegues lidar com isso. E curiosamente, uma das coisas que também está muito comum a essas pessoas, e aos episódios, eu tenho sempre o prazer de às vezes falar um bocadinho antes e depois do episódio, e há muitas pérolas de conhecimento que só surgem nesta altura, mas uma das coisas que é mais característico nas pessoas que eu entrevisto e que têm algum sucesso, ou bastante sucesso aliás, na área deles, é a questão das perguntas. E apesar do episódio da Joana Rita Souza, a filósofa, ter sido um dos episódios onde nós mais debatemos perguntas, a verdade é que muitas das vezes, a maior parte dos convidados têm alguma pergunta que lhes fizeram, ou perguntas que fazem a eles próprios de forma a conseguir uma constante evolução. Curiosamente, confesso que nesse ponto, realmente as duas perguntas que eu gostei mais foram as perguntas da Joana no episódio dela, que uma delas que eu já conhecia, que é em qualquer momento, no momento em que vais tomar uma decisão, pensares, ok, quem é que é a pessoa que eu quero ser? Acho que esta é uma pergunta fundamental para qualquer jovem, ou não, ou graúdo, quer que seja, que esteja à procura de se desenvolver. Quem é que eu quero ser? Qual é a identidade que eu quero carregar? Que tipo de pessoa é que eu quero ser? E a outra, e esta pergunta é fenomenal e começou a estar automaticamente incorporada no meu dia-a-dia e nas minhas rotinas, é: o que é que eu quero pensar de mim próprio? Esta pergunta é fortíssima. Okay? A maior parte das vezes nós estamos muito preocupados com aquilo que os outros pensam de nós. O que é que os outros vão pensar de mim se eu tomar esta ação? O que é que os outros vão achar? Como é que os outros vão reagir? E não é que a inteligência social não seja importante, ou seja, a minha capacidade de perceber o que é que as pessoas vão fazer, não é que isso não seja fundamental para eu ter sucesso, mas ainda mais é o que é que eu quero pensar sobre mim próprio. Okay? Porque muitas das vezes nós tomamos decisões de forma a que os outros pensem coisas de nós, e isso, pensem coisas boas de nós, ótimo, é válido, mas se isso em algum momento envolve eu começar a pensar mal de mim, ou a pensar mais negativamente sobre mim próprio, então tem de ser totalmente eliminado. Okay? Portanto, esta pergunta foi uma das coisas que eu mais gostei também, foi esta questão de, ok, o que é que eu quero pensar de mim próprio? Além disso, outros convidados também partilharam muito a questão das perguntas e de estarem constantemente em reflexão. O Rafael, logo no segundo episódio, partilhava a ideia de fazer bullets no caderno dele, bem como o Davis Gouveia, da Uniária, também falou um bocadinho dos bullets, mas a ideia de criar balões de fala, neste caso do Rafael, de forma a pensar. E uma das coisas que também é comum a vários convidados é a questão da escrita. Okay? Há muitos convidados que utilizam o processo de escrita para desconstruir um bocadinho o que é que se passa, de forma a planear, de forma a conseguirem traçar novas estratégias. E esse foi um hábito que eu já tinha, mas que comecei a dedicar ainda mais atenção desde que comecei a fazer o podcast. Esta ideia de utilizar a escrita como forma de clarificar
okay? O que é que eu quero, clarificar qual é a estratégia que eu vou seguir, qual é que é o meu plano, qual é que é o meu medo, qual é o meu receio. Portanto, a escrita é outra das coisas que eu percebi que a maior parte dos convidados acabam por ter, e acho que é um hábito extremamente válido. E muitas das vezes as pessoas perguntam-me, ok João, eu até gostava, como é que eu começo? Normalmente sugiro sempre 2 períodos por dia, ok? Começar a escrever de manhã e começar a escrever à noite, e terem algumas perguntas que se repetem ao longo destes períodos, ok? Eu dou-vos um exemplo. De manhã perguntarem-se, por exemplo, quais é que são 2 ou 3 coisas pelo qual estou grato hoje, ok? Porque esta é do Dino. O Dino partilhou que a gratidão é uma daquelas emoções que é tipo um superpoder, ok? Onde vocês não sentem emoções negativas se tiverem a sentir gratidão. Portanto, quais é que são 2 ou 3 coisas pelas quais eu estou grato hoje? Bem como outra pergunta pode ser o que é que eu gostava que acontecesse hoje, ok? O que é que eu gostava que acontecesse hoje? E aí eu de repente começo o meu dia com, ok, muito claro o que é que eu quero, e além de ter muito claro o que é que eu quero, muito grato por coisas que já tenho. Brilhante. À noite, algumas das perguntas que normalmente eu recomendo são perguntas como, ok, o que é que eu fiz bem hoje? O que é que eu não fiz bem hoje? Ou o que é que posso melhorar? O que é que eu aprendi hoje? E como é que amanhã vou ser melhor? Ok? Portanto, o que é que eu fiz bem hoje? O que é que eu posso melhorar hoje? O que é que eu aprendi hoje? E como é que amanhã posso ser melhor? Ok? Estas são, por exemplo, agora claro, depois cada um ajusta, acima de tudo temos aqui flexibilidade, mas estas são 2 perguntas que eu acho que podem ser interessantes das pessoas terem, 2 momentos, não é 2 perguntas, é 2 momentos importantes para implementar o hábito da escrita, e algumas das perguntas para o fazer. Portanto, a escrita também foi uma das coisas, um dos elementos que eu percebi que é partilhado por vários dos meus convidados. Alguns dos convidados, uma outra linha que acontece muito é a questão de alguma insatisfação com o sistema de ensino atual e com a importância que são as notas. Okay? Desde o professor Nuno Duarte, que criou uma própria disciplina cujo objetivo é precisamente pôr os jovens a pensar e a estimular certas competências que são importantes no mercado de trabalho, ao Afonso, mais uma vez, com a frase a média não é só aquilo que importa, ao Ricardo, ao Tiago, da Gap Year, a N pessoas que foram manifestando alguma dificuldade com a questão do sistema de ensino. E essa é outra linha em comum, que eu acredito que mais do que manifestar dificuldade é aquilo que eles fazem com esse não concordar muito com o status quo do sistema de ensino. Reparem que a maior parte das pessoas que se senta e que acaba por criticar um bocadinho do sistema de ensino, uma coisa que automaticamente faz também é, ok, a autoaprendizagem. E isto é uma coisa que é comum a todos os convidados que eu tive até hoje. A autoaprendizagem. Ou seja, são pessoas que não se ficam só por aquilo que aprenderam num contexto escolar, vão à procura de mais. E vão à procura, seja através de experiências, através de livros, através de entrevistas, o que é que seja. São pessoas que estão constantemente numa busca por conhecimento. E esse é um dos traços que eu acredito que faz uma pessoa de sucesso, é a constante busca e prática do conhecimento. E isto é muito importante. Porque a maior parte das vezes as pessoas acham que só o consumir conteúdo chega. E a questão aqui é ótimo que vocês consumam conteúdo, é ótimo consumir podcasts, seja este, seja qual for, é muito importante, mas depois a ideia é, ok, com base nisso, o que é que eu vou fazer a seguir? Aliás, toda a ideia da comunicação do podcast no nosso Instagram, de termos o convidado e depois a frase principal e alguns destaques, são formas de quem está a ver o episódio conseguir, ou quem segue no nosso Instagram, conseguir automaticamente pegar nessas lições, ok? E aplicar em prática. Ou seja, eu vejo uma ideia, eu vejo uma frase, eu vejo um destaque e penso, ok, como é que eu posso levar isto para o meu dia-a-dia? É muito importante que, além de eu consumir conteúdo, que é um dos traços das pessoas de sucesso, eu ponha em prática esse mesmo conteúdo. Ou seja, se eu estou a ouvir um podcast, se eu estou a ouvir um livro, eu tenho que pegar naquele livro e tenho que perceber o que é que vou fazer com ele. Faz-me lembrar o exemplo do Nuno Duarte e da Sara Briganti, a subcomissária do Plano Nacional das Artes, que ambos falam de um livro, que é o Elemento, do Ken Robinson, e ambos utilizam várias das ideias que estão presentes nesse livro no seu dia-a-dia. Tanto o Nuno na sua disciplina, como a Sara na forma como aborda estudantes e na forma como desenharam o plano artístico. Portanto, eles são pessoas que não só consomem conhecimento, como a seguir aplicam. O Dino, com os não sei quantos cursos que fez dentro da área de crescimento pessoal, a aplicar. Mesmo o Rui Lopes, quando fez aquela viagem à América, e a forma como ele utilizou tudo aquilo que aprendeu lá, a resiliência que aprendeu lá,
para aplicar no dia a dia. Portanto, é muito importante para ser uma pessoa de sucesso eu consumir conteúdo e imediatamente ou quase imediatamente pô-lo em prática, ok? Essa também é uma das principais lições e pontos em comum que eu tive com alguns dos convidados. Eu confesso que uma das experiências que tem sido mais interessante do ponto de vista de entrevista com as várias pessoas tem sido, eu tento sempre fazer uma pesquisa relativamente extensa da pessoa, mas muitas das vezes o que é interessante é quando eu tenho uma pergunta que acho que sei qual é que vai ser a linha da resposta, ver um desvio total daquilo que é suposto. Isso aconteceu em alguns dos episódios. Aconteceu, um dos que eu destaco foi com o Tiago, o presidente da Gap Year, e o Tiago, no episódio dele, eu estava à espera que ele partilhasse uma determinada frase, uma determinada área, de forma a responder a uma pergunta que eu fiz, que é ok, qual é que foi a principal, ou qual é que foi uma das principais lições que aprendeste ao viajar por esses países todos. E o Tiago partilhou comigo uma frase que eu desde então tenho escrita no meu telemóvel e vou revendo, que é: um sim abre sempre mais portas que um não. Um sim abre sempre mais portas que um não. E a maior parte das vezes o que é que acontece? É importante, e isso é outra coisa que alguns dos convidados disseram, é importante eu ter a certeza que eu consigo focar naquilo que eu quero e consigo dizer não às coisas à volta. Ou seja, se aquilo que eu quero é escrever um livro, é importante que eu consiga focar, dizer que sim a tudo o que tem a ver com escrever um livro e dizer que não a coisas que tenham a ver com plantar batatas ou com fazer não sei o quê. Ok? É importante isso. Agora, depois desse filtro feito, coisas que estão alinhadas com aquilo que nós queremos fazer ou com a pessoa que queremos ser, muito importante estar constantemente a dizer sim, ok? E muitas das vezes hoje em dia, quando me chega uma determinada proposta que está alinhada com aquilo que eu quero, mas eu tenho alguma resistência, não sei bem se vou conseguir ter o tempo ou se vai ser da forma como eu quero, ou se está ou não está ligado com a pessoa que eu quero ser, normalmente lembro-me dessa frase do Tiago: um sim abre sempre mais portas que o não, e normalmente tenho tendência a, depois de perceber que está definido com aquilo que eu quero, a aceitar esse mesmo desafio, e a verdade é que depois consequentemente abrem-se muito mais portas, ok? Um dos exemplos deste sim foi o último episódio que fiz com o penúltimo episódio que fiz com o Kevin. O Kevin foi uma pessoa que entrou em contato comigo porque queria trabalhar comigo, e na altura eu tinha algo, comecei por não saber bem o que havia de dizer ou não. Mas à medida que fui escrevendo, lá está mais uma vez, e fui refletindo, foi perceber, ok, isto está alinhado com aquilo que eu quero, por muito que eu não estivesse, agora entretanto já estou muito satisfeito, mas não estivesse à procura de alguém que fizesse aquilo que ele estava a oferecer, foi pensar, ok, então vamos a isso, vamos ver como é que corre. E este sim abriu-me uma série de portas até mesmo para outros projetos que não têm nada a ver com o podcast ou com aquilo que eu faço. Esse contacto com o Kevin é um dos exemplos. E portanto esta capacidade de eu dizer sim às coisas que estão ligadas em relação àquilo que eu quero, ok, é mesmo muito importante. Outra das ideias mais fundamentais e que eu ainda hoje levo para o meu dia-a-dia com o podcast foi na entrevista com o Davis Gouveia, o fundador da Uniária. Ele dizia que não subestimemos o poder da comunidade. E ainda hoje é uma das coisas que eu estou constantemente à procura, é ok, uma comunidade de pessoas tem um poder muito forte, ok? E a internet permite-nos criar uma comunidade de pessoas à volta de um determinado tópico que depois possa ter impacto nesse mesmo tópico. E portanto, esta ideia de nunca subestimar o poder da comunidade e trabalhar ao máximo para construir uma comunidade o mais forte possível à volta daquela área que eu quero, ok? É fundamental e tem sido também uma das ideias que eu mais levo para o meu dia-a-dia e que acredito que vocês podem também levar. Nunca subestimem o poder de uma comunidade, no sentido em que, se tiverem um projeto que queiram fazer, se tiverem alguma coisa que gostavam de criar, pensem nisso, pensem, ok, como é que eu posso criar uma comunidade à volta daquilo, como é que eu posso aceder à comunidade que já faz isso, ok? Ou que já está presente nesse meio, como é que posso utilizar essa comunidade para me ajudarem a mim no meu projeto. Uma das outras coisas que eu também tenho gostado muito é a questão de ter trazido
e como vocês já perceberam, se estão a ouvir este episódio, está muito all over the place, mas o objetivo era mesmo esse, é só fazer um resumo daquilo que foi até agora mais de meio ano de podcast What Drives You. E uma das coisas que eu tenho gostado imenso é o facto de ter trazido pessoas de diferentes áreas, com diferentes backgrounds, com diferentes objetivos. Tem sido uma coisa muito interessante. E isto é uma coisa que eu partilho, se alguém tiver a ouvir isto e tiver alguma sugestão de alguma pessoa diferente que gostasse de trazer para o podcast, por favor, partilhem-na comigo, ok? Eu tenho todo o gosto em fazê-lo, mas essa capacidade de trazer pessoas de backgrounds diferentes, de contextos diferentes aqui ao podcast e perceber que há traços em comuns tem sido muito interessante. Uma outra entrevista que eu gostei muito de fazer também foi, e que partilhou, não é que partilhou, mas que me permitiu chegar a uma conclusão interessante, foi com a associação da Curious Monkeys, ok? As três meninas da Curious Monkeys, Curious Monkey aliás, e a importância da curiosidade, ok? Da questão do questionar, do querer saber mais uma vez a questão das perguntas e da aprendizagem, mas acredito que esta questão de nós nos mantermos curiosos, e levou-me àquela questão do beginner's mind, ou seja, cada vez que nós chegamos a um tópico, mesmo que seja um tópico que eu já conheço, abordar como se eu não soubesse absolutamente nada daquilo. Okay? Porque aquilo que acontece muitas vezes é nós entramos a fundo em diferentes tópicos que para nós são importantes e depois acabamos por quase que esquecer o que é ver aquele tópico pela primeira vez. Okay? E quando tentamos comunicá-lo a alguém, pode haver essa dificuldade de eu já estou a falar com uma série de termos que a pessoa não entende ou que a pessoa tem dificuldade em perceber tudo. Porquê? Porque estou a pegar nisto e não estou a refletir naquilo que eu quero com base numa primeira abordagem, mas sim com horas e horas de background sobre aquilo. Então esta importância da curiosidade, de manter sempre aberto o questionamento, de manter sempre um espaço para ser provado errado no argumento, foi uma das coisas que eu aprendi com elas e que me faz mesmo muito sentido. Estes foram alguns dos pontos em comum. Outra coisa que eu senti, e este é o último ponto em comum, antes de partilhar convosco qual é que é a visão para este restante meio ano do podcast, uma das coisas que eu senti que é muito comum é que a maior parte das pessoas tem como missão, ou seja, algo que os move, muitas vezes tem que ver com outras pessoas. Não fazer coisas para outras pessoas, mas sim ter a certeza que inspiram ou que estão com pessoas que as inspiram a si, ok? Tem muito que ver com este foco para fora mais do que o foco para dentro. O foco no servir, na contribuição, no ter a certeza que ajudo e que melhore estas pessoas, mais do que numa coisa mais individual, mais minha, mais fechada. E portanto esse foi outro ponto em comum. E em relação a este meio ano, acho que vocês percebem, eu estou extremamente satisfeito com o resultado que temos atingido no podcast, e sinto que nestas próximas semanas vamos dar mais um salto do ponto de vista não só de convidados, mas também das nossas dinâmicas e de comunicação. Estamos a trabalhar fortemente em preparar um novo plano de comunicação para o podcast, de forma a haver mais conteúdos disponíveis através de vídeo, através mesmo de alguma novidade nos posts de Instagram que fazemos, bem como trazer mais convidados, nomeadamente convidados internacionais. Okay? Estamos neste momento com algumas propostas a tentar negociar para trazer algumas pessoas internacionais, ou seja, pessoas que são bastante bem conceituadas, não só em Portugal, mas também lá fora, ok? E a partir daí foi um desafio que eu senti que estava na altura de fazer e que tenho estado a tentar preparar o meu inglês para que seja o melhor possível, para que a entrevista corra o melhor possível, mas portanto isso é uma coisa que podem esperar convidados internacionais. Podem esperar um novo modelo de comunicação, ok? Mais posts mais outro grafismo nos posts que vamos dar, coisas mais automáticas, mais partilháveis, que vocês também podem guardar como wallpapers com frases ou com ideias que depois podem querer aplicar no vosso dia-a-dia. Podem também contar brevemente com uma landing page, ou seja, com um site onde vocês podem ir para aceder aos vários episódios do podcast, bem como, e esta vai ser a novidade, fazer parte da nossa comunidade e da nossa newsletter. Okay? Nós vamos tentar desenhar uma newsletter que vos vai permitir não só receber um manual com todos os bullet points, todas as ideias principais de todos os convidados que tivemos até agora, bem como ter acesso a episódios mais cedo
do que as outras pessoas, bem como ter a possibilidade de sugerir perguntas e convidados diferentes. Ou seja, se vocês quiserem, vocês sabem quem é que é o convidado antes sequer do episódio sair, e se tiverem perguntas para esses mesmos convidados, basta enviar um e-mail à nossa newsletter e vocês automaticamente nós depois pegamos essa pergunta e fazemos ao convidado. Podem também receber certos vídeos exclusivos dentro da própria comunidade, ou seja, partes do episódio que à partida vão começar a ser exclusivas para as pessoas que seguem a nossa newsletter, bem como pequenos vídeos meus a explicar algumas destas ideias com mais detalhe, como foi este episódio, de pegar numa ideia de um convidado e perceber, olha, esta foi a forma como eu a aplico no meu dia-a-dia, esta é a estratégia, a ferramenta, a ideia que mais fez a diferença no meu dia-a-dia. Portanto, grandes novidades vão chegar, e agradecer imenso às pessoas que têm seguido, às pessoas que nos subscrevem. Vamos começar uma nova era com o podcast, vamos também começar uma nova era com as pessoas que vamos trazer e com a forma como destilamos as ideias deles. Eu acredito que vocês vão gostar. Já sabem que é muito importante para nós vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, e se puderem partilhar os episódios nós agradecemos. Nós temos já começamos a criar algum following que é constante e que ouve todos os episódios, e obrigado a esses fãs do podcast. Partilhar convosco que é um prazer fazer isto. Qualquer sugestão de convidado, ou mesmo em relação ao podcast que vocês tenham, por favor, digam, nós estamos 100% disponíveis a recebê-la. E basicamente o episódio desta semana é este, é apenas uma recolha das principais ideias. Resta-me desejar-vos uma excelente semana para vocês, aproveitarem este bom tempo que aqui está, ok? E mantenham-se atentos, porque assim que sair a landing page é do vosso interesse inscreverem-se, deixarem o vosso e-mail, fazerem parte da nossa newsletter para nós podermos partilhar e servir-vos ainda melhor. Deixo-vos com uma pergunta que é: e a ti, what drives you? O que é que te move? Fiquem bem e até para a semana com um convidado muito especial.